Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês e que Deus abençoe a todos vocês, mais uma vez aqui com a breve reflexão nessa madrugada para trazer fortalecimento à nossa fé e edificar a nossa casa em sabedoria. O versículo de hoje encontra-se no livro de Atos, capítulo 2, quero ler com vocês Atos dos Apóstolos 2:16, que diz assim: Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempo pelo profeta Joel. Glória a Deus, irmãos. Esse é o profeta. Profeta também Pedro, mas o apóstolo Pedro na condição de líder da igreja. O primeiro momento em que ele levanta a voz para falar em nome do Senhor. Até então nós sabemos que eles foram treinados pelo próprio mestre pregando, mas agora Pedro está vivendo o chamado, vivendo a promessa do vinde após mim, depois que Jesus morreu. Naquele momento desceu o Espírito Santo e tanto judeus como pessoas instruídas no judaísmo, como muitas pessoas estavam ali na festa de Pentecostes de outras nacionalidades. E essas pessoas começaram meio que debochar ali dos homens que receberam o Espírito, justamente dizendo que eles estavam bêbados. Pedro se levantou e foi direto para o confronto. Nesse momento ele vai citar a parte das escrituras que Joel tinha dito. Eu aprendo algumas coisas com Pedro. Ele diz, pelo contrário, ou seja, irmãos, de forma respeitosa, com um coração tranquilo, com uma alma serena, com a alma lavada, nós podemos, de fato, discordar das pessoas. Nós não precisamos concordar com tudo que os outros dizem. Pelo contrário. E ali nós precisamos entender que no cenário em que Pedro vivia, era normalmente muito confrontado, porque ali tinha pessoas que falavam de Deus, pessoas que eram letradas. Era uma festa instituída por Deus. A festa de Pentecostes era a antiga festa da colheita ali no Antigo Testamento. Então, uma festa onde a liderança judaica estava, tanto que depois eles vão ser presos lá na frente justamente porque começou a se espalhar o evangelho. Ali talvez não tivesse ninguém de expressão, mas Pedro se levantou e disse, pelo contrário, então não tem problema a gente discordar. Agora, se quando nós vemos que nós discordamos, nos rejeitamos, nós ali diante o momento, diante a situação, nós temos que ter sabedoria e avaliar, logicamente, se é o momento de prolongar uma conversa. Em alguns momentos será necessário, outros momentos não. Deixa o Espírito te guiar, peça sabedoria. O Espírito Santo, ele é bom em induzir e fortalecer durante esses momentos, porque em alguns momentos nós vamos debater ideias, irmãos. Nós convivemos no mundo. Nós vivemos para Cristo, e como vivemos para eles, nós temos princípios que eles não vivem, nós vivemos princípios que eles não vivem. Então, alguns momentos vai ser necessário dizer pelo contrário. E ele fala, o que vocês estão vendo foi predito pelo profeta Joel. Ou seja, irmãos, mesmo que as pessoas ali, tinham pessoas que eram letradas na palavra, e talvez até mesmo mais que o apóstolo Pedro, vamos dizer, e eu falo letradas no sentido de, por exemplo, os mestres da lei, eles redigiam a palavra, era a forma como eles ganhavam a vida. Então, por escrever a palavra, eles tinham a palavra decorada. Por mais que nós venhamos a confrontar pessoas, e eu não estou dizendo, irmão, que isso deve ser colocado em prática somente no cunho religioso, ou seja, naquilo que nós fazemos por meio da palavra. Sim, também, mas, por exemplo, se você é um psicólogo, um nutricionista, um educador físico, se você é uma pessoa que trabalha na empresa e tem um conhecimento sobre determinado assunto, você pode, embasado sobre aquilo que você conhece, discordar, e está tudo bem. Nós crescemos nas divergências. Paulo vai dizer que é bom que haja debates na igreja, é bom que haja discordância, porque assim nós chegamos ao conhecimento da verdade. É o que o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Coríntios, que é bom que se levante pessoas que discordem. E aqui Pedro está falando, vocês estão vendo o que foi dito por um profeta, ou seja, vocês estão vendo o cumprimento de uma profecia, e Pedro inaugura ali naquele momento.
Pedro inaugura o que Joel vai dizer em Joel 2,28. Naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E, logicamente, como eles eram estudiosos da palavra, e ali todos os israelitas vivenciavam ali, porque a própria lei de Moisés era a lei de Israel, vivenciavam aquilo dia após dia, ou seja, respiravam aquilo, as pessoas saberiam. E como o Espírito Santo estava presente, Pedro sabia que não estava sozinho, irmão. Então deixa o Espírito convencer, deixa as pessoas, mas se levante, mostre o que você entende, o que você crê da palavra, e deixa o Espírito Santo agir. Se você sentir paz no coração, irmão, fale com calma, fale tranquilo e exponha aquilo que você entende. Não tenha medo de errar. Peça ao Senhor que, se você estiver errado, capacidade de arrependimento para voltar atrás e falar: é verdade, de fato o Senhor me mostrou que é assim, e pronto, tá tudo bem. Nós precisamos crescer no meio de debates, porque se não falarmos e se não expormos o que nós cremos, como nós saberemos, irmãos, verdadeiramente chegaremos ao pleno conhecimento da verdade? Não é verdade? E pensando nisso, eu quero deixar Romanos capítulo 10, versículo 14, que diz: mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido ao seu respeito? E como ouvirão ao seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Vamos lá? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã que estão aqui, Pai, talvez atravessando um momento de troca de ideias, um momento de exposição de ideias, um momento, Pai, onde as ideias entram em embate. Quero te pedir que o Senhor nos ajude, cada um, nesse momento, que estejamos preparados, Pai, para anunciar a nossa esperança, firmado naquilo que é a nossa promessa, apontando para o nosso caminho e sempre por meio da fé, dando declarações para que, por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor posteriormente possa mostrar, por meio das circunstâncias, quem é que carrega a verdade, quem é que carrega uma promessa, quem de fato está ali trabalhando, ou seja, executando a obra que o Senhor falou. Ajuda-nos, Pai, cada um com cada qual em nossa missão, para que venhamos, através da Tua palavra, a arrebanhar ou resgatar pessoas que talvez ainda não conhecem a verdade. Ajuda-nos nisso, Pai. É o que nós pedimos hoje e oramos em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, aonde você estiver, pode ter a plena confiança. Se você confia em Deus, Ele estará lá também com você. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.